Nenhum estudo de filosofia oculta é possível sem um conhecimento do simbolismo, pois, se as palavras ocultismo e simbolismo são corretamente utilizadas, significam quase a mesma coisa. O simbolismo não pode ser aprendido como se aprende a construir pontes ou a falar uma língua estrangeira. Para a interpretação dos símbolos, é necessário um tipo especial de mentalidade. Além do conhecimento, são requeridas faculdades específicas, o poder do pensamento criativo e uma imaginação desenvolvida. Aquele que compreende o uso do simbolismo nas artes sabe, de modo geral, o que se entende por simbolismo oculto. Mas, mesmo assim, é necessário um treinamento especial da mente para compreender a linguagem dos iniciados e para expressar, nessa linguagem, as intuições à medida que surgem. Existem muitos métodos para desenvolver o sentido dos símbolos, naqueles que buscam compreender as forças ocultas da natureza e do homem, e para ensinar os princípios fundamentais, bem como os elementos da linguagem esotérica. O mais sintético e um dos mais interessantes desses métodos é o tarô. Em sua forma exterior, o tarô é um baralho de cartas usado no sul da Europa para jogos e adivinhação. Essas cartas foram conhecidas na Europa pela primeira vez no final do século XIV, quando estavam em uso entre os ciganos espanhóis. Um baralho de tarô contém as 52 cartas comuns de baralho, com a adição de uma carta-figura em cada naipe, o cavaleiro, colocado entre a rainha e o valete. Essas 56 cartas são divididas em 4 naipes, 2 pretos e 2 vermelhos, e possuem as seguintes designações: cetros, paus, copas, espadas e pentáculos ou discos, ouros. Além das 56 cartas, o baralho de tarô possui 22 cartas numeradas com nomes especiais. Esse baralho de cartas, na opinião de muitos estudiosos, representa o livro hieroglífico egípcio de 78 tábuas, que chegou até nós de maneira quase milagrosa. A história do tarô é um grande enigma. Durante a Idade Média, quando apareceu historicamente pela primeira vez, existia uma tendência a construir sistemas simbólicos ou lógicos sintéticos, como a Ars Magna, de Raymond Lully. No entanto, produções semelhantes ao tarô existem na Índia e na China, de modo que não podemos considerá-lo apenas como um desses sistemas criados na Idade Média Europeia. Ele está evidentemente conectado aos mistérios antigos e às iniciações egípcias. Embora sua origem permaneça no esquecimento e o propósito de seu autor ou autores seja completamente desconhecido, não há qualquer dúvida de que o tarô constitui o mais completo código de simbolismo hermético de que dispomos. Embora representado como um trabalho de cartas, o tarô é, na verdade, algo bastante diferente. Ele pode ser lido de diversas maneiras. Como um exemplo, oferecerei uma interpretação metafísica do significado geral ou do conteúdo geral do livro do tarô, ou seja, seu título metafísico, o que demonstrará claramente que essa obra não poderia ter sido inventada por ciganos analfabetos do século XIV. O tarô se divide em 3 partes. A primeira contém 21 cartas numeradas. A segunda parte tem uma única carta, a 0. A terceira parte possui 56 cartas, ou seja, os 4 naipes com 14 cartas cada uma. Além disso, a segunda parte parece funcionar como um elo entre a primeira e a terceira.
já que as 56 cartas da terceira parte, tomadas em conjunto, equivalem à carta 0. Agora, se imaginarmos as 21 cartas dispostas em forma de triângulo, 7 cartas de cada lado, um ponto central no interior do triângulo, representado pela carta 0, e um quadrado ao redor do triângulo, composto pelas 56 cartas, 14 de cada lado, teremos uma representação da relação entre Deus, o homem e o universo, ou ainda, entre o mundo das ideias, a consciência humana e o mundo físico. O triângulo é Deus, a Trindade, ou o mundo das ideias, ou o mundo numênico. O ponto é a alma humana. O quadrado é o mundo visível, físico ou fenômeno. Potencialmente, o ponto é igual ao quadrado, o que significa que todo mundo visível está contido na consciência do ser humano, é criado na alma humana. E a própria alma é um ponto sem dimensão no mundo do espírito, simbolizado pelo triângulo. É evidente que uma ideia como essa não poderia ter se originado entre pessoas ignorantes. E também é evidente que o tarô é algo muito mais do que um simples baralho de jogos ou de adivinhação. Blavatsky menciona o tarô em suas obras. E temos alguma razão para acreditar que ela estudou o tarô. Sabe-se que ela gostava de jogar paciência. Não sabemos o que lia nas cartas enquanto jogava esse jogo, mas o autor foi informado de que a Madame Blavatsky procurou persistentemente e por muito tempo por um manuscrito sobre o tarô. Para se familiarizar com o tarô, é necessário compreender as ideias básicas da cabala e da alquimia, pois o tarô representa, como muitos comentadores acreditam, um resumo das ciências herméticas, a cabala, a alquimia, a astrologia, a magia, com suas diferentes divisões. Todas essas ciências, atribuídas a Hermes Trismegisto, representam, na verdade, um único sistema de investigação psicológica muito ampla e profunda sobre a natureza do ser humano em sua relação com o mundo numênico, Deus, o mundo do espírito, e com o mundo fenomênico, o mundo visível e físico. As letras do alfabeto hebraico e as várias alegorias da cabala, os nomes de metais, ácidos e sais na alquimia, os planetas e constelações na astrologia, os espíritos bons e maus na magia. Tudo isso eram apenas meios de velar a verdade dos não iniciados. Mas quando o verdadeiro alquimista falava de buscar o ouro, ele se referia ao ouro na alma do homem e chamava de ouro aquilo que no Novo Testamento é chamado de Reino dos Céus e no budismo de Nirvana. E quando o verdadeiro astrólogo falava de constelações e planetas, ele falava de constelações e planetas na alma do homem, isto é, das qualidades da alma humana e de suas relações com Deus e com o mundo. E quando o verdadeiro cabalista falava do nome de Deus, ele buscava esse nome na alma humana e na natureza, não em livros mortos nem em textos bíblicos, como faziam os cabalistas escolásticos. A cabala, a alquimia, a astrologia e a magia são sistemas simbólicos paralelos de psicologia e metafísica. Qualquer sentença alquímica pode ser lida de forma cabalística ou astrológica, mas o sentido sempre será psicológico e metafísico. Estamos cercados por um muro construído por nossas concepções do mundo e somos incapazes de olhar além desse muro para o mundo real. A cabala representa um esforço para romper esse círculo encantado. Ela investiga o mundo tal como é, o mundo em si. O mundo em si
segundo os cabalistas, é composto por 4 elementos, ou 4 princípios que formam o Um. Esses 4 princípios são representados pelas 4 letras do nome de Jeová. A ideia central da Cabala consiste no estudo do nome de Deus em sua manifestação. Jeová, em hebraico, é escrito com 4 letras: Yod, Re, Val e Re. I-H-V-H. A essas 4 letras é atribuído um significado simbólico profundo. A primeira letra expressa o princípio ativo, o começo ou causa primeira, o movimento, a energia, o eu. A segunda letra expressa o elemento passivo, a inércia, a quietude, o não eu. A terceira, o equilíbrio dos opostos, a forma. E a quarta, o resultado ou a energia latente. Os cabalistas afirmam que todo fenômeno e todo objeto são compostos por esses 4 princípios, ou seja, que cada objeto e cada fenômeno consistem no nome de Deus, o Verbo, o Logos. O estudo desse nome, ou da palavra de 4 letras, tetragrammaton em grego, e sua descoberta em todas as coisas constitui o principal problema da filosofia cabalística. Para dizê-lo de outra forma, os cabalistas sustentam que esses 4 princípios penetram e criam tudo. Portanto, quando o homem encontra esses 4 princípios em coisas e fenômenos de categorias totalmente diferentes, onde antes ele não via semelhança, começa a perceber a analogia entre esses fenômenos e, gradualmente, convence-se de que todo mundo é construído de acordo com uma única e mesma lei, com um único e mesmo plano. A riqueza e o crescimento de seu intelecto consistem na ampliação de sua capacidade de perceber analogias. Por isso, o estudo das leis das 4 letras, ou do nome de Jeová, representa um poderoso meio de expandir a consciência. Essa ideia é perfeitamente clara, pois, se o nome de Deus estiver realmente em tudo, se Deus estiver presente em tudo, tudo deve ser análogo entre si. A menor partícula análoga ao todo, o grão de poeira análogo ao universo e tudo análogo a Deus. O nome de Deus, o Verbo ou Logos, é a origem do mundo. Logos também significa razão. O Verbo é o Logos, a razão de todas as coisas. Existe uma correspondência completa entre a Cabala, a alquimia e a magia. Na alquimia, os 4 elementos que constituem o mundo real são chamados fogo, água, ar e terra. Esses elementos correspondem plenamente, em significado, às 4 letras cabalísticas. Na magia, eles se expressam como as 4 classes de espíritos: salamandras, ondinas, silfos e gnomos. O tarô, por sua vez, é inteiramente análogo à Cabala, à alquimia e à magia, e de certo modo os inclui, correspondendo aos 4 primeiros princípios ou 4 letras do nome de Deus, ou os 4 elementos alquímicos, ou as 4 classes de espíritos. O tarô possui 4 naipes: cetros, taças, espadas e pentáculos. Assim como cada naipe, cada lado do quadrado, igual ao ponto, representa um dos elementos e governa uma classe de espíritos. Os cetros, ou paus, são o fogo, as salamandras. As taças são a água, ou as ondinas. As espadas são o ar, ou os silfos, e os pentáculos, a terra, ou os gnomos. Além disso, em cada naipe o rei representa o primeiro princípio, ou fogo, a rainha, o segundo princípio, ou água,
o cavaleiro, o terceiro princípio, ou ar, e o pajem, ou valete, o quarto princípio, ou terra. Ainda mais, o ás representa o fogo, o 2 a água, o 3 o ar, o 4 a terra, e novamente, o 4 é o primeiro princípio, o 5 o segundo, e assim por diante. No que diz respeito aos naipes, pode-se acrescentar que os naipes pretos, bastões e espadas expressam atividade e energia, vontade, iniciativa e o lado subjetivo da consciência, e os vermelhos, copas e ouros, expressam passividade, inércia e o lado objetivo da consciência. Os 2 primeiros naipes, bastões e copas, significam bem, e os outros 2, espadas e ouros, significam mal. Assim, cada carta das 56 indica, independentemente de seu número, a presença do princípio de atividade ou passividade, de bem ou mal, surgindo tanto da vontade do homem quanto de influências externas. E o significado de cada carta é ainda decifrado através de suas diversas combinações com os naipes e os números em seus sentidos simbólicos. As 56 cartas como um todo representam, por assim dizer, um quadro completo de todas as possibilidades da consciência humana, e isso torna o tarô adaptável à prática da adivinhação, assim incluindo a cabala, a astrologia, a alquimia e a magia. O tarô torna possível buscar o ouro, evocar espíritos e traçar horóscopos apenas com este baralho de cartas, sem os aparatos e cerimônias complexas de um alquimista, astrólogo ou mago. Mas o principal interesse do tarô está nas 22 cartas numeradas. Essas cartas possuem significado numérico e também um simbolismo muito complexo. A literatura sobre o tarô se dedica principalmente à leitura dos desenhos simbólicos das 22 cartas. Muitos autores ocultistas estruturaram suas obras com base no plano do tarô. No entanto, isso raramente é percebido, porque o tarô quase nunca é mencionado. Oswald Wirth fala da origem do tarô em seu ensaio sobre o tarô astronômico. Segundo Christian, os 22 arcanos maiores do tarô representam as pinturas hieroglíficas que eram encontradas nos espaços entre as colunas de uma galeria pela qual o neófito era obrigado a passar durante as iniciações egípcias. Havia 12 colunas ao norte e o mesmo número ao sul, ou seja, 11 imagens simbólicas de cada lado. Essas imagens eram explicadas ao candidato à iniciação em ordem regular e continham as regras e os princípios do iniciado. Esta opinião é confirmada pela correspondência que existe entre os arcanos quando são assim dispostos. Na galeria do templo, as imagens estavam organizadas em pares, uma em frente à outra, de modo que a última imagem estava diante da primeira, a penúltima diante da segunda e assim por diante. Quando as cartas são colocadas dessa maneira, surge uma sugestão altamente interessante e profunda. Assim, a mente encontra o um no dois e é conduzida do dualismo ao monismo, o que poderíamos chamar de unificação da díade. Uma carta explica a outra, e cada par mostra, além disso, que só podem ser compreendidas mutuamente e nada significam quando tomadas isoladamente. Assim, por exemplo, as cartas 10 e 13, vida e morte, significam juntas um todo ou uma condição complementar que não conseguimos conceber por meio dos processos mentais ordinários e imperfeitos. Pensamos em vida e morte como dois opostos antagonistas entre si, mas se pensarmos mais profundamente, veremos que cada uma depende da outra para existir,
e nenhuma poderia surgir separadamente. Um símbolo pode servir para transferir nossas intuições e sugerir novas apenas enquanto seu significado não estiver definido. Os verdadeiros símbolos estão em processo constante de criação, mas quando recebem um significado definitivo, tornam-se hieróglifos e, por fim, um mero alfabeto. Nesse estágio, expressam apenas conceitos ordinários, deixam de ser a linguagem dos deuses ou dos iniciados e tornam-se uma linguagem humana que qualquer um pode aprender. Propriamente falando, um símbolo no ocultismo significa o mesmo que na arte. Se um artista usa símbolos prontos, sua obra não será arte verdadeira, mas apenas pseudo-arte. Se um ocultista começa a usar símbolos prontos, sua obra não será verdadeiramente oculta, pois não conterá esoterismo, nem misticismo, mas apenas pseudo-ocultismo, pseudo-esoterismo, pseudo-misticismo. O simbolismo, cujos símbolos têm significados definidos, é pseudo-simbolismo. Tendo compreendido essa ideia, o autor conclui que a chave do tarô deveria residir na imaginação e decidiu fazer um esforço para redesenhar as cartas, criando imagens descritivas do tarô e interpretar os símbolos, não por meio da análise, mas da síntese. O leitor encontrará nas seguintes imagens literárias reflexos de muitos autores que escreveram sobre o tarô, como Saint Martin, Eliphas Levi, Dr. Papus e etc. E de outros autores que certamente nunca pensaram no tarô, como, por exemplo, Plotino, Gitschel, século XVII, Friedrich Nietzsche, Collins e etc., que, no entanto, chegaram aos mesmos princípios fundamentais que os autores desconhecidos do tarô. As descrições dos arcanos nestas imagens literárias frequentemente representam uma concepção quase totalmente subjetiva, como no caso da carta 18. E o autor gosta de pensar que outra pessoa poderia conceber os mesmos símbolos de forma diferente. Em todo caso, ele considera isso perfeitamente possível. Qualquer pessoa interessada nesse enigma filosófico poderia muito bem perguntar: o que é afinal o tarô? É uma doutrina ou apenas um método? É um sistema definido ou meramente um alfabeto pelo qual qualquer sistema pode ser construído? Em suma, é um livro contendo ensinamentos específicos ou apenas um aparato, uma máquina, que podemos usar para construir qualquer coisa, até mesmo um novo universo. O autor acredita que o tarô pode ser usado para ambos os propósitos, embora, naturalmente, o conteúdo de um livro, que pode ser lido tanto de trás para frente quanto de frente para trás, não possa ser considerado, no sentido comum, estritamente definido, mas talvez encontremos nessa própria indefinição do tarô e na complexidade de sua filosofia o elemento que constitui sua definição. O fato de questionarmos o tarô quanto a ser um método ou uma doutrina mostra a limitação de nossa mente tridimensional, que é incapaz de se elevar acima do mundo da forma e das contraposições, ou de se libertar da tese e da antitese. Sim, o tarô contém e expressa qualquer doutrina que possa ser encontrada em nossa consciência, e nesse sentido ele tem definição. Ele representa a natureza em toda a riqueza de suas infinitas possibilidades. Há nele, assim como na natureza, não um, mas todos os significados potenciais. E esses significados são fluidos e sempre em transformação.
de modo que o tarô não pode ser especificamente isto ou aquilo, pois está sempre em movimento e ainda assim é sempre o mesmo. Nas seguintes imagens literárias, entre aspas, as cartas são apresentadas em pares, 1 e 0, 2 e 21, 3 e 20 e etc., em que uma carta completa o sentido da outra e duas formam uma unidade simbólica. Carta 1, o mago, o homem superior, o iniciado, o ocultista, a consciência superior, o logos humano, o Adão Kadmon cabalístico, a humanidade Homo sapiens. Carta 2, a sacerdotisa, ocultismo, esoterismo, misticismo, teosofia, iniciação, Ísis, mistério. Carta 3, a imperatriz, a natureza em seu aspecto fenomenal, a força sempre renovadora e recriadora da natureza, a realidade objetiva. Carta 4, o imperador. O tetragramaton, a lei dos quatro, a energia latente da natureza, o logos em sua plenitude, todas as possibilidades do novo logos, filosofia hermética. Carta 5, o hierofante, misticismo, teosofia, o lado esotérico de todas as religiões. Carta 6, os amantes, o homem, outro aspecto do Adão Kadmon, o homem perfeito, o andrógeno divino, o amor como esforço do Adão Kadmon para encontrar a si mesmo, o equilíbrio dos contrários, a unificação da díade como meio de alcançar a luz. Carta 7, a carruagem, o homem, a imaginação, a magia, a autossugestão, o autoengano, meios artificiais de realização, pseudo-ocultismo, pseudo-teosofia. Carta 8, a força, o verdadeiro poder, a força do amor, a força da união, cadeia mágica, a força do infinito, ocultismo, esoterismo, teosofia. Carta 9, o eremita, o homem, o caminho da iniciação, a busca da verdade pelo caminho correto, conhecimento interior, luz interior, força interior, teosofia, ocultismo. Carta 10, a roda da fortuna, a roda da vida. A vida sempre mutável e sempre a mesma. O círculo do tempo e os 4 elementos, a ideia do círculo. Carta 11, a justiça. Verdade, conhecimento real, verdade interior, ocultismo, esoterismo, teosofia. Carta 12, o enforcado, o homem, a dor da consciência superior, aprisionada pelas limitações do corpo e da mente. O super-homem dentro do homem separado. Carta 13, a morte. Outro aspecto da vida, ir embora para ao mesmo tempo retornar. O fechamento do círculo. Carta 14, a temperança, tempo. A primeira realização, o arcanum magnum dos ocultistas, a 4ª dimensão, o espaço superior, o eterno agora. Carta 15, o diabo. O homem, fraqueza, falsidade, a queda do homem na separatividade, no ódio e na finitude. Carta 16, a torre. O sectarismo, a torre de Babel, o exoterismo, a confusão das línguas, a queda do exoterismo, a força da natureza restabelecendo a verdade distorcida pelos homens. Carta 17, a estrela, o verdadeiro aspecto do mundo astral, aquilo que pode ser visto no êxtase, a imaginação da natureza, conhecimento real, ocultismo. Carta 18, a lua, o mundo astral visto pelos meios artificiais da magia, o mundo psíquico e espírita, os terrores da noite, a verdadeira luz do alto e a falsa representação dessa luz a partir de baixo, pseudo-misticismo. Carta 19, o sol, o símbolo e manifestação do tetragramaton, o poder criador, o fogo da vida.
Carta 20, julgamento. A ressurreição, a constante vitória da vida sobre a morte. A atividade criadora da natureza na própria morte. Carta 21, o mundo. A natureza, o mundo como ele é. A natureza em seu aspecto numênico. O lado esotérico da natureza. Aquilo que é revelado pelo esoterismo. A realidade interior das coisas. A consciência humana no ciclo do tempo entre os 4 elementos. Carta 0. O louco. O homem comum. O homem separado. O não iniciado. A consciência inferior. O fim de um raio que não conhece sua ligação com o centro. As 22 cartas podem ser divididas em 3 grupos, cada qual com 7 cartas de significados semelhantes, sendo a 22ª carta, número 21, um duplicado do número 10, situando-se fora do triângulo ou no ponto central dele. Os 3 conjuntos de 7 pertencem: o primeiro ao homem, o segundo à natureza, o terceiro ao conhecimento superior ou à teosofia no sentido mais amplo da palavra. O primeiro conjunto de 7 cartas. 1. Carta 1, o mago. 2. Carta 0, o louco. 3. Carta 7, a carruagem. 4. Carta 9, o eremita. 5. Carta 6, os enamorados. 6. Carta 15, o diabo. 7. Carta 12, o enforcado. O conteúdo dessas 7 cartas, se considerado no tempo, retrata 7 graus no caminho do homem rumo ao super-homem. Ou, se considerado no eterno agora, retrata 7 faces do homem ou 7 eus coexistindo dentro dele. Esse último significado representa o sentido interno da doutrina secreta do tarô em sua relação com o homem. O segundo conjunto, de 7, natureza, inclui as cartas: 1. Carta 3, a imperatriz. 2. Carta 10, a roda da vida. 3. Carta 13, a morte. 4. Carta 14, a temperança. 5. Carta 16, a torre. 6. Carta 19, o sol. 7. Carta 20, o julgamento. O terceiro conjunto de 7, teosofia, inclui as cartas: 1. Carta 2, a sacerdotisa. 2. Carta 4, o imperador. 3. Carta 8, a força. 4. Carta 5, o hierofante. 5. Carta 11, a justiça. 6. Carta 17, a estrela. E 7. Carta 18, a lua.